Olá, amados, tudo bem? Estamos estudando juntos sobre deformações da fé. Uma caminhada de 30 deformações da fé. Olhando para o nosso coração, olhando para a palavra de Deus, sempre na dependência do Espírito, para que venhamos edificar uma fé frutífera, sem deformações. Vamos continuar a nossa caminhada. Vamos lá. Estamos ainda pensando na primeira deformação, fé que não domina a própria língua. O texto básico está aí em Tiago, capítulo 1, versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã, é vazia, é oca. Se alguém supõe ser cristão, fervoroso, piedoso, mas não tem esse cuidado, não tem essa disciplina de refrear a língua, sua religião é oca e vazia, não significa absolutamente nada, é só coreografia vazia. E pior, a pessoa está enganando seu próprio coração. Então, amados, nós devemos olhar para o nosso coração e ver, olhar para a nossa vida e ver se nós não temos praticado esse pecado com a língua. E temos visto alguns pecados, estamos edificando alguns pecados com a língua. Já vimos fofoca, que são ataques secretos contra o caráter de uma pessoa. Já vimos calúnia, que é a participação franca e intencional de informações prejudiciais. Já vimos bajulação, que é lisonjeio, que é adulação, que é a manipulação do outro através de elogios interesseiros e falsos. Olhamos para alguns textos bíblicos que falam a respeito da prática da bajulação. Vimos a murmuração, que é essa reclamação, essa expressão com palavras de desacordo, de oposição, de rebelião contra o Senhor. É Deus que é o alvo da murmuração, esse pecado. E a palavra de Deus mostra e revela que nós não devemos ter essa prática, porque isso de fato arruína a nossa fé. E hoje nós queremos continuar olhando para outros pecados, dentre eles usar o nome de Deus em vão. Há um mandamento sobre isso: não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Nós sabemos que esse mandamento é muito abrangente. Não é simplesmente falar o nome de Deus em vão, é muito mais que isso, mas também é falar o nome de Deus em vão. E quando nós falamos aqui sobre o nome de Deus, nós estamos se referindo ao caráter, à pessoa de Deus. O nome se refere à pessoa do Senhor. Então, quando eu oro, eu tenho o cuidado. Estou falando com Deus, pensando a respeito dele. Quando eu canto louvores, é também com cuidado. Ora, nas minhas conversas vãs, fúteis, eu não posso colocar o nome de Deus em vão. Não posso proferir o nome de Deus em conversas ou sem o devido cuidado, sem a devida reverência, usando o nome de Deus de maneira vulgar, sem a devida reflexão, sem o devido cuidado. Isto é pecado e uma prática tão comum entre os cristãos. Falta de cuidado em usar o nome de Deus. Esse Deus é santo e eu devo ter reverência quando falo o nome de Deus. Estou se referindo à pessoa dele e Deus é santo. E isso é uma prática pecaminosa e devo disciplinar a minha língua para usar, quando usar o nome de Deus, usar com reverência, com cuidado, com seriedade, porque Deus é santo. E Deus
Estou falando sobre a pessoa de Deus. Em vez de tomar o nome de Deus em vão, eu devo fazer o que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha, na oração do Pai Nosso: santificar o nome de Deus. Claro que se refere não simplesmente a proferir, mas também a proferir o nome de Deus com cuidado, com reverência, com a devida seriedade. Não tomar o nome de Deus em vão. Isso é pecado. Um outro pecado que queremos também estar meditando, outra prática pecaminosa com a língua, é essa conversa sensual e imoral. O texto de Efésios capítulo 5, versículos de 3 a 4, diz sobre isso, e eu estou lendo aqui a versão da linguagem de hoje. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de moralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Notem, amados, nós vivemos num mundo imundo, num mundo podre, num mundo de deformações terríveis. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E as práticas no mundo são práticas deploráveis. E a conversa mundana também é uma conversa imoral, impura. E nós vivemos nesse meio e às vezes nós nos apercebemos que nós estamos sendo influenciados. E aí daqui a pouco, aqueles que louvam, aqueles que cantam, aqueles que falam de Deus, aqueles que oram, aqueles que leem a palavra de Deus, daqui a pouco estão com essa prática de conversas, de assuntos imorais, indecentes, de conversas com conteúdo sensual. O texto é claro que nós fazemos parte do povo de Deus. E quando a Bíblia diz povo de Deus, está falando sobre nação, sobre hábitos. E nós devemos, como povo de Deus, ter hábitos, uma cultura santa. E na nossa conversa não deve habitar imoralidade, indecência, essas conversas sensuais, piadas, e às vezes nós fazemos piadinhas com conteúdo imoral. Amados, isso é uma prática pecaminosa, isso deforma a nossa fé. Nós devemos ter controle sobre a nossa língua, dizendo isso não deve habitar nos meus lábios, porque isso não agrada o Senhor. Imagine Jesus participando da nossa conversa. Será que ele estaria também participando dessas piadas? Com certeza não. E Jesus não simplesmente está no nosso meio, ele está em nós, por meio do seu Santo Espírito. Logo, eu devo ter esse controle sobre aquilo, sobre o conteúdo das minhas conversas. E essa prática não deve ser uma prática do povo de Deus, que é um povo santo. Conversa sensual, conversa imoral. Outro pecado é proferir palavras torpes. Palavras torpes é o que nós chamamos de palavrão. Diz Efésios capítulo 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmite a graça aos que ouvem. Ora, palavra torpe é palavrão. A palavra grega para a palavra torpe é peixe podre. Peixe podre.
aquela palavra que transmite um odor insuportável. Assim, amados, isso não deve habitar os nossos lábios, palavrão. Lembre-se que Jesus disse que a boca fala que está cheio o coração. Imagine se eu profiro palavrão, como deve estar o meu coração. Não, a Bíblia diz que a minha palavra tem que ser boa, que edifique, que abençoa, que de alguma forma traga ao outro conforto, consolo, aprendizado, crescimento. É isso, é esta prática que tem que estar na minha vida. Palavras que abençoam e não palavrão. É tão estranho, tão esquisito, tão incoerente no meio do povo de Deus ver gente que tem essa prática de falar palavrão. É tão incoerente e isto, de fato, é uma coisa horrorosa, como diz nossos irmãos mineiros, coisa horrorosa. Um cristão que se diz convertido, que diz que tem comunhão com o Senhor, de ter essa prática de falar palavrões. Uma incoerência, uma esquisitice. Outro pecado são palavras precipitadas. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para insensato que para ele. Provérbios 29, 20. A Bíblia diz que eu devo ser pronto para ouvir e tardio para falar. Está lá no livro de Tiago. Isso é, eu devo refletir o que vou falar. Você ouviu, você se irou. Oh, amado, segura. Não fala o que vem no primeiro momento. Segura. Conta até 10. Reflita primeiro o que você vai falar. Porque o texto diz aqui que maior esperança para insensato. Se você ler o livro do Provérbios, você é insensato, é um derrotado. O insensato é um tolo. O insensato é alguém que está semeando derrota e derrota traz derrota, ruína para a sua caminhada. Um homem precipitado, uma pessoa precipitada na sua palavra, na sua fala, existe mais esperança, possibilidade do insensato do que para um homem ou uma mulher que não cuida, que não tem cuidado, que fala o que vem à sua boca, aos seus lábios, sem avaliar o que está falando. Diz o texto que não há esperança para gente assim. Gente assim está semeando ruína, derrota atrás de derrota. Tem visto um homem precipitado em suas palavras? Você tem visto? E aí eu não tenho simplesmente olhar e ficar procurando. Eu tenho que olhar para o espelho, olhar para o meu coração, para a palavra de Deus, e ver se eu não tenho essa prática. Quanta coisa de destruição e ruína, quanta semeadura equivocada, quando nós somos precipitados nas nossas palavras. Sim, amados, são práticas, são pecados que trazem ruína na nossa caminhada cristã. Deus nos chamou para a vitória e não para a derrota. E Deus nos sinaliza, nos indica como
nós podemos edificar uma fé saudável. Dentre elas, é refrear a nossa língua, domar esta fera, a nossa língua. Amados, vamos olhar para o nosso coração sempre olhar e pedir: Senhor, refreia minha língua. Como diz Davi orando, coloca guardas, sentinelas, vigias na minha língua, porque nós somos inclinados a falar sem pensar, sem refletir, e aí nós estamos arruinando a nossa própria caminhada cristã, a nossa fé. Olhe para o seu coração, olhe para a sua vida, e se porventura você tem praticado esse pecado, meu amado, há em Cristo a libertação, a transformação e a bênção, para que tenhamos uma vida frutífera, uma vida que honre o Senhor, dominando, refreando a nossa língua. Que Deus nos abençoe e que sejamos frutíferos na nossa caminhada cristã, dominando a nossa língua. Deus te abençoe, meu amado. Deus te abençoe, minha amada, em nome de Jesus.